Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com a amada igreja. Mais uma vez estamos juntos, reunidos no terceiro estudo do Apocalipse, onde estaremos com uma introdução, a terceira introdução. Vamos falar das 4 fases da igreja. Então eu convido a todos a participarem com suas Bíblias do lado. Eu convido a todos a entrar em comunhão com o Espírito Santo. Porque uma coisa é certa, você vai aprender muito, meu irmão. Então, desde já, pegue a sua Bíblia, esteja comigo, aprendendo através do Espírito Santo. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos conhecer o nascimento da igreja primitiva, da igreja cristã, da igreja de Cristo. Então vamos ver como isso sucedeu, como isso veio à tona para abençoar todas as famílias do mundo todo, de todas as gerações. Amém? O título é A Encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos para o 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Vamos para o 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então o que é que a palavra agora está nos ensinando? Que o Verbo, a palavra, se fez carne. No princípio era só a palavra, mas agora a palavra se fez carne e habitou entre nós, Jesus. Deus agora desce como Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. E agora Jesus estava preparando-se para fundar a igreja dele, a noiva. Então, nesta preparação, a palavra agora se cumpre e nós agora vamos fazer parte desta maravilha de Deus, a igreja do Senhor. Aí a gente agora dá um pulinho no livro de Mateus. No livro de Mateus, Mateus 10, a gente vai entender agora como Jesus começou a igreja dele. Mateus 10. A escolha dos 12 apóstolos e os seus nomes. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para o expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Afteu e Tadeu; Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, o qual que lhe traiu, e ele foi substituído por Matias. Então, 12 discípulos. No livro de Atos, Jesus agora já não estava mais na terra. Jesus já tinha feito as escolhas, já tinha preparado o projeto da igreja, e agora Jesus estava no céu. Mas ele não deixou a igreja só com formas humanas. Ele mandou o Espírito Santo. Então abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2. Amém? Atos 2. A descida do Espírito Santo.
ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estava assentado. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Amém? Então daqui começa a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Daqui começa a igreja cristã. Cristã quer dizer que vem de Cristo. No dia de Pentecoste, o dia de Pentecoste é uma unção dada de Deus. O dia de Pentecoste, a palavra Pentecoste é algo vindo dos céus, uma palavra de fogo? Não. O dia de Pentecoste era um dia comemorativo. Estava assim comemorando 50 anos depois da Páscoa. Este dia, 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, estava se comemorando uma festa de boa colheita. Tem o nome de Pentecoste, quer dizer penta, 50 dias. E estavam todos reunidos em uma casa, já era a formação de uma igreja. Só que até então, essa igreja não poderia ir adiante, porque o principal da igreja é o Espírito Santo. E ele ainda não tinha. Na proporção que ele desceu, aí a igreja estava pronta. E daí por diante a igreja se espalhou de uma maneira maravilhosa. É lógico, com a base de perseguição, com a base de sofrimento, de renúncia. Porque para nós sermos a igreja de Cristo, tem que haver renúncia. Você tem que renunciar ao seu eu, você tem que renunciar à sua vontade, você tem que renunciar à hipocrisia, à idolatria, você tem que renunciar a todo tipo de pecado que este mundo oferece. Por isso que a igreja ela tem que ser imaculada, limpa, purificada. Aí, daí por diante, a igreja vai crescendo de uma maneira muito maravilhosa, perseguida sim, mas edificada com o Espírito Santo. Como a igreja cresceu muito, a igreja cresceu, se espalhou na Ásia Menor, na Ásia Antiga, de uma maneira tão maravilhosa que os testemunhos eram maravilhosos, as curas, libertações, a manifestação do poder de Deus estava sobre esta igreja primitiva. A igreja primitiva muito forte, ao ponto do próprio Jesus levar João e escrever cartas para a igreja. A igreja primitiva, ela recebe 7 cartas interessadas a 7 igrejas. A igreja de Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Daí por diante, essas cartas foram interessadas a essas 7. Porém, as 7 se passaram e ela foi passando de geração em geração, edificando a todas as igrejas. Mas agora vamos conhecer a fase dessa igreja primitiva. Então, a fase dessa igreja primitiva, ela começa quando Jesus sobe e manda o Espírito Santo, como já lemos aqui em Atos. Mas depois de 300 anos, com o avivamento da igreja de Cristo, surge uma nova história. No ano 312 depois de Cristo, quando o cristianismo era uma seita perseguida pelo Império Romano, o imperador Constantino teve uma visão do céu que dizia: com este sinal venceremos. E que sinal era esse? O sinal da cruz, o sinal dos cristãos. Venceu a batalha contra Mexêncios numa disputa por legitimidade de domínio do Império do Ocidente. Constantino então declarou
o cristianismo, religião lícita, ou seja, permitida no império, o cristianismo depois veio a ser religião oficial do império em 324. Então, em 312 depois de Cristo, o cristianismo era muito grande. O cristianismo era uma religião que crescia assustadoramente. Porém, era uma religião perseguida e não era conhecida como uma religião, como um cristianismo em si. Era chamado de seita. Em 312, o imperador Constantino ele teve uma visão. E na visão, ele entendeu que com o símbolo do cristianismo, ele ia vencer uma batalha, uma guerra. E o símbolo era uma cruz. Daí ele mandou todos os soldados usarem uma cruz quando fosse para a guerra. E venceu esta guerra. Sendo assim, ele declarou em 312 que a religião poderia ser aceita no Império Romano. Em 324, o imperador declarou a religião do cristianismo como a religião principal do Império Romano. Então, agora termina a fase da igreja primitiva, da igreja cheia de unção, da igreja cheia do Espírito Santo, e entra uma nova fase. Então, a igreja primitiva, até então, ela era perseguida, mas com essa nova fase, ela passa a ser perseguidora. Por que isso? Porque a igreja venceu a perseguição, mas ela deixou o mundanismo entrar nela. Qual foi o acerto do imperador? Qual foi o acerto do Império Romano? Que de dentro da religião, de dentro do cristianismo, tinha que sair prefeitos, vereadores, tinha que sair governadores, tinha que sair políticos. Então agora há uma aliança do governo com a igreja. E todas as vezes que a igreja se mistura com o mundo secular, ela paga preço. Então, meu irmão e minha irmã, não se misture com o mundo. A palavra de Deus diz que aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Daí por diante, a igreja primitiva, em 324, ela perde a unção, ela perde o poder celestial e ela passa agora a ter um nome: Igreja Católica Apostólica Romana. Então ela ganha agora um nome: católica, quer dizer mundial. Ela atingiu o mundo todo naquela época. E ela também ganha agora o nome Igreja Católica Apostólica, porque veio do apostolado dos apóstolos. E ela também ganha o nome Romana, porque ela agora estava nascendo em Roma com força para o mundo todo. Então ela é agora chamada de Igreja INCAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Amém, igreja? Então vamos conhecer isso melhor aqui. Essa é a segunda face da igreja. A primeira é a igreja primitiva, que Jesus fundou. Agora vem a segunda, a INCAR. A igreja primitiva passa a ser agora a igreja católica. Então, vamos entender. Tendo Constantino declarado-se cristão, construiu uma cidade para ser a capital do cristianismo, chamada de Constantinopla. Essa oficialização não foi fácil, pois as inúmeras e grandes religiões, como o messianismo dos romanos, rivalizaram muito com o cristianismo. Porém, medidas diversas, como por exemplo a substituição do culto ao Sol, ao Deus Sol, ao Deus Apolo, festejado no dia 25 de dezembro, foi substituída a celebrar o nascimento de Jesus. Ajudou na ruptura com as demais religiões. Foi com todo o seu corpo clerical, formado pela INCAR,
para alto e baixo clero, divididos papa, arcebispo, padres, cônegos, etc. A Alencar sofreu diversas tentativas de divisões e reformas ao longo da história, quando se distanciava do verdadeiro cristianismo pregado por Jesus, sempre buscando retorno ao tempo da igreja primitiva dos apóstolos. Aí a gente agora entende, sendo a reforma protestante aquela que lhe promoveu o maior abalo das estruturas em 1483, agora começa a terceira fase da igreja. A igreja Inca agora vai ser dividida. E como foi que Deus fez essa divisão? Vamos aprender aqui. Sendo a reforma protestante aquela que promoveu o maior abalo nas estruturas em 1482 a 1546, por não aceitar algumas práticas religiosas da Alencar, o padre alemão Martim Lutero atacava duramente a venda de indulgências. O que quer dizer indulgências? Perdão, ou seja, obtenção de perdão para um determinado pecado em troca de dinheiro. No dia 31/11/1517, Lutero pregou na porta de uma igreja de Wittenberg, na Alemanha, um manifesto com 95 teses em que atacava não só a venda de indulgências, mas também outros procedimentos da Alencar, com a negociação de cargos eclesiásticos. O Papa Leão VI exigiu uma retratação, retirar o que disse. O padre ameaçado, no caso Lutero, condenado por heresia, não voltou atrás e rompeu com a Alencar, dando início à reforma protestante. A Alencar passou a referir-se aos seus seguidores como luteranos. Esses, por sua vez, preferiram ser chamados evangélicos. Essa é a terceira fase da igreja. 1517, os evangélicos, os católicos que se juntaram a Lutero, passaram a ser chamados de evangélicos, também conhecido como protestante. Então, o que foi que aconteceu aí? Deus levantou agora um homem, um padre. Este homem, abençoado por Deus, ele não aceitava as indulgências, as doutrinas, os ensinamentos que a Igreja Católica estava implantando, pregando, ensinando aos adeptos dela, aos servos dela, aos que viviam de acordo com os seus ensinamentos. E aí o que foi que Lutero fez? Lutero lutou para combater este mal. E aí ele foi expulso. Ele rompeu, ele foi expulso, mas ele também rompeu com a Igreja Católica. E todos que eram a favor dele foram junto com ele, ao ponto da Igreja Católica passarem a chamar todos que estavam do lado de Lutero de luteranos, uma nova igreja. Só que a igreja, essa igreja nova que estava surgindo, que é chamada de protestante, não aceitaram ser chamado de luterano, e sim evangélico. E daí a terceira fase desta igreja, a igreja evangélica, que veio de 1517 até os dias atuais. É lógico que a igreja evangélica cresceu mesmo na década de 70. A década de 70 começou principalmente aqui no Brasil, muitas congregações virem com força, ao ponto de, na década de 80, ela se espalhar. Na década de 90, cresceu assustadoramente, e agora estamos no século 21, em 2018, a quantidade de igrejas evangélicas aí, pregando a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não
pense que Deus não estava neste propósito. O propósito da igreja primitiva, da igreja fundada pelo próprio Senhor Jesus com os discípulos, chegarem até 324. E depois surgir a nova igreja, a igreja apostata. O que é apostata? Apostata vem de apostasia, quer dizer, negar a fé em Cristo e pregar de qualquer jeito, pregar através de, vamos dizer melhor, imagem de escultura e tudo. Porque quando Constantino fez aliança com a igreja, todos os homens importantes de Roma que morriam, a imagem daquele homem, uma estátua de gesso era colocada dentro da igreja. E aí a igreja passou de adoradora de Cristo, adoradora de diversos, como a gente vê nos dias de hoje. Deus disso, Deus daquilo, Deus. A palavra de Deus diz: não farás para vós imagem de escultura, não adorarás, nem darás culto. Adorar somente ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Amém, igreja? Então essa terceira fase chegou agora com toda a força. Aí perguntam, por que tantas igrejas existem hoje, tantas igrejas evangélicas existem hoje? É necessário que a palavra de Deus seja espalhada. É necessário que a palavra de Deus seja pregada de uma maneira muito ampla para atingir o mundo. Porque uma coisa é certa, a palavra nos confirma. Quando o evangelho estiver nos quatro cantos da terra, Jesus está voltando. E a palavra já está chegando, alcançando os quatro cantos da terra. Jesus está voltando, meu irmão e minha irmã. Não brinque com sua salvação. Não brinque com o seu chamado, porque Deus está fazendo um chamado para você. E neste estudo, eu quero que você compreenda que Deus tem projetos na sua vida, que Deus está te chamando para você aprender a palavra dele, para você viver, para você entrar em comunhão com ele. Porque uma coisa é certa, está chegando a quarta igreja. E a quarta igreja não será formada de cristãos convertidos a Deus. A igreja ecumênica é a que vamos estudar agora, a quarta igreja. Amém? Vamos lá. A igreja ecumênica é a quarta igreja. Igreja apostata unificada. A grande meretriz será formada pelos cristãos que não fizeram parte do arrebatamento da igreja. Ela não será uma denominação cristã, mas sim uma união de inúmeras denominações cristãs apostatas. Nos dias atuais, existe um movimento filosófico e teológico chamado de ecumenismo, o que busca a formação de uma igreja unificada, ou que as religiões se considerem adorando o mesmo Deus e buscando os mesmos propósitos fundamentais, independente de nome dado ao Deus adorado, dos dogmas, quer dizer, a palavra dogmas quer dizer princípios de uma doutrina. Para alcançar este e outros objetivos, vem sendo realizados inúmeros trabalhos e criadas organizações, a exemplo do Conselho Mundial de Igreja, o CMI. Ela é composta de várias denominações cristãs e tem como principal objetivo convencer as demais denominações cristãs a se filiarem com a CMI e aceitarem a base da pregação dela, o ecumenismo. Em 1985, 303 igrejas de 90 países já havia se filiado ao CMI. A ANCAR tem participado de muitas conferências com o CMI, contudo, isso nos mostra que não está longe de se concretizar tal afiliação. Vamos dar um pulinho em Apocalipse 17, 1 ao 6. Apocalipse 17, 1 ao 6.
Vê o título é A Descrição da Grande Meretriz. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 cabeças, as 7 taças e falou comigo. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Muitas águas quer dizer povos. Ela está sentada sobre muitos povos, está comandando. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, com as imundícies da sua prostituição. Na sua fronte achava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Amém, igreja? O que a palavra está dizendo aqui através desta profecia, deste enigma? Viu-se um sinal, uma mulher montada em uma besta. A mulher é uma igreja e a besta são os governos. Então, esta mulher vem montada mandando. E qual é a igreja que desde quando nós nos conhecemos por gente, ela não vem tomando a frente de governos, o governo não vem alinhado com ela? E qual é a mulher que é consultada quando vai haver uma guerra? Então todos sabem quem é esta mulher, quem é esta igreja. Porém, na grande tribulação, esta mulher vai estar comandando todas as religiões, ou dizer melhor, todos os que não foram arrebatados neste grande dia, onde o Senhor Jesus levará para o céu a sua igreja imaculada, a sua igreja limpa. Então, meu irmão e minha irmã, seja essa igreja limpa, seja essa igreja purificada, santa, porque uma coisa é certa: a igreja nos 7 anos de tribulação, nos 3 anos e meio, onde o anticristo governará a terra através da falsa paz, onde ele fingirá que é um religioso, um Messias, a igreja vai o adorar. Então por isso que ela terá o nome de igreja apostata, a igreja unificada, a igreja unida, todos adorando, entre aspas, Deus através do anticristo. Isso é apostasia, porque devemos adorar a Deus através de Cristo. Porque a palavra de Deus nos ensina que tudo que pedirmos ao Pai em nome de Cristo será feito. Nada que pedirmos ao Pai direto não será feito, porque o próprio Jesus nos ensina isso. Então, meu irmão e minha irmã, venha para o lado de Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz por mim e por você. Aceite Jesus enquanto é tempo e venha, porque essas profecias estão se cumprindo. A profecia da igreja primitiva passou. A profecia da igreja católica já se passou. Surgiu a terceira igreja, a igreja cristã evangélica, da qual Deus está preparando um povo santo para morar no céu. Porém, o que eu quero dizer neste estudo, que não é a placa da igreja A, B ou C, que vai ser levada para o céu, e sim você, eu, que venhamos estar levando a nossa vida no altar de Deus. Amém? Então eu convido a vocês, meus irmãos, a se converter, pois eu estou falando aqui e estou testificando através da palavra de Deus. Amém? Aqui é o pastor Djalma, da Assembleia de Deus, Rios de Água Viva, aqui em Colinas de Periperi, próximo à Casa Lotérica. Convido você, meu irmão, a
vir fazer parte desta salvação que Deus nos garante. Eu convido você também a interagir com seus irmãos sobre este estudo. Passa, coloca um sininho, se inscreve. Não deixa isso só para você. Espalhe esse estudo, porque essa é a terceira fase. A quarta fase falaremos sobre algo maravilhoso. Falaremos sobre o princípio das dores. E é bom os irmãos estar participando disso, porque uma coisa é certa, Jesus está voltando. E se você não levar a sua vida espiritual a sério, você vai pagar preço muito alto. Não queira isso. Então eu convido você, meu irmão, que ainda não está congregando, mas está assistindo aí, a vir fazer uma visita aqui na igreja, em Colinas, o qual o pastor Djalma aqui vai estar às segundas, das 18 até as 19h30, às terças, mesmo horário, às quartas até 21h, às sexta-feira até às 21h e aos domingos até também às 21h. Eu convido a vocês que não estão congregando, e para cada homem e mulher que está fazendo parte de uma liderança de uma congregação, eu não peço que você saia de sua congregação, mas participe, porque sexta-feira também está tendo o estudo do Apocalipse. Venha aprender cada vez mais. Amém? Então eu desejo a todos a paz do Senhor. Eu desejo a todos convertimento verdadeiro. Eu desejo a todos que esta palavra possa ter entrado no teu coração, na tua mente e no teu entendimento. Que Jesus abençoe e que possamos estar no próximo estudo. Coloque o sininho, porque o próximo estudo você vai ficar sabendo. Amém? Que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus.